A gente continuar batendo papo de mercado, Alex. Inclusive, o cenário micro está tendo bastante movimentação, né? Várias empresas trazendo perspectivas de crédito para expansão, para melhora de operacional e, recentemente, né, até mesmo a gente viu a notícia aí, mais voltada à transição energética, transição verde. A Unipar conseguiu um crédito milionário, né, do BNDES, mais de 670 milhões de reais para investimento aí nessa transição, energia limpa. A gente tem visto várias empresas nesse movimento e mais uma, né? A Unipar, que a gente acaba não falando tanto aqui na programação, mas uma empresa bastante conceituada aí no mercado. Para os barcianos, né? Para quem adoram, segue a né? filosofia do Barça, um dos maiores acionistas há muitos anos, geraram muito valor, né? Ganharam muito dinheiro, continuam ganhando. E é uma empresa estratégica para o Brasil, né? A gente fala de cloro-soda, pouco a gente conhece, mas é um insumo de muitos materiais, né? Assim como a própria Braskem, enfim, são complementares, mas acho que um ponto importante da Unipar, ela está passando, a gente tem dois momentos aqui, a gente vai comentar de duas empresas, essa primeira agora que é a Unipar, a gente está falando de movimento de investimentos. E outras empresas que já fizeram grandes investimentos são no movimento ao contrário, movimento de geração de caixa. A Unipar está no melhor momento, no seguinte ponto de CAPEX, ou seja, eles estão já projetando o maior CAPEX da história, ou seja, aumentando o investimento numa ordem de grandeza só nessa planta, tá? O Felipe, que foi anunciado de Cubatão, está falando de 200 milhões de dólares, ou seja, mais de R$1 bilhão. E esse cheque do BNDES de 673 milhões corresponde a 63% do CAPEX desse projeto. Então é bem representativo. E claro, né, para atender a demanda do mercado e também para uma transição energética, para modernizar a planta, né, que é necessário, para atender inclusive exigências de stakeholders, de investidores, até para as empresas que se adequam a isso, Felipe, não é só para eficiência operacional, ou seja, reduzir custo, mas também reduzir dívida, que as empresas começam a emitir menos carbono e elas conseguem emitir bondes verdes, né, ou seja, com taxas mais atrativas, enfim, com condições melhores de mercado. Então eles acabam ganhando tanto no operacional quanto no financeiro. E a realidade da transição energética nesse sentido já é realidade, né? Já existe isso. Então a Unipar já está começando a fazer investimentos nessa grandeza e mostra o compromisso do BNDES, mais uma vez, que o dinheiro não falta, né, o Felipe? As grandes empresas estão captando com o BNDES, né, quantidades aí estratosféricas, aí, no caso da Unipar de 673 milhões, e mais uma vez reforça aí o investimento da companhia nesse segmento. Alex, além dessa planta aí, né, especificamente muito grande, por sinal, em Cubatão, que você citou, a Unipar também está olhando ali para a unificação de tecnologias na produção da planta da Argentina, né? Eu vi que tem a de Santo André, o processo já está 100% concentrado aí nesse processo de membrana, mas entender também um pouco da tua leitura sobre essas outras plantas ali que a Unipar também pretende acabar expandindo. Perfeito. Os processos de P&D dessas empresas precisam, né, porque ao mesmo tempo que a companhia precisa expandir produção, ela também precisa expandir novas tecnologias, enfim. Então o P&D ele entra muito nessa linha de CAPEX também, né? Então até como nós observamos ali em outros setores, a Unipar agora ela começa a traduzir o que a gente chama de uma alavancagem operacional, ou seja, não só num crescimento de produção, mas também num decréscimo de custo. Então, ou seja, produzir mais por menor custo, não só por uma demanda maior, mas justamente vai traduzir em margens melhores e também uma régua de competitividade ainda maior. Porque se ela tem uma tecnologia mais avançada, ela começa a atender o seu mercado com uma tecnologia, aumenta, né, acaba tirando um pouco desse peso de competitividade de mercado e começa até a conseguir entregar margens melhores no futuro. Aí tem todo esse ciclo, né? Ciclo de investimento, alavancagem e depois de um ciclo de geração de caixa para desalavancar a companhia. Mas a companhia, de acordo com o Alexandre, o CFO da empresa, está no caminho certo de investimentos agora nesse momento. Interessante, você tocou nesse assunto, né? Faz o CAPEX, aí alavanca a companhia. Isso. E aí depois faz o processo de desalavancagem. Mais ou menos o que a gente está vendo agora com a Suzano, né? Fez Exato. Todo o investimento do Projeto Cerrado, começou a operação e agora começa a colher alguns frutos. Como que você está vendo esse processo todo, Alex, até, né, dessa operacionalização dos maiores projetos da Suzano? Exato. O maior projeto, 22 bilhões de reais, né, o Projeto Cerrado. É um projeto gigantesco da Suzano, que aí a própria frase do CEO da companhia foi essa mesmo, né? Eu não vou depender tanto do preço da commodity, não só porque o preço da fibra curta e longa de celulose subiu ao longo dos últimos anos, que pode subir ainda mais, de acordo com a visão dele, mas depende de variáveis de mercado, mas a companhia está tão bem posicionada, porque eles já fizeram esse CAPEX, ou seja, já colocaram esse ciclo de investimento no balanço,
E agora, do que vier daqui para frente, Felipe, é isso aí, é geração de caixa para desalavancar a empresa. Então, e também, claro, né, como a companhia ela é naturalmente exportadora, né, o câmbio favorece nesse patamar de preço. Então, apesar do preço da commodity, se você olhar o preço da ação, a gente não vê aí um grande destrave, até mesmo o seu site acaba ficando em dúvida em relação a destravamento de valor, justamente pelo preço da commodity, né, que o grande proxy ali é na China, a gente sabe dos desafios de demanda global. Mas as companhias, não só a própria Suzano, várias empresas do setor têm aumentado a sua produção ao longo do ano, e aí esse setor também, ele tem ali uma demanda meio que previsível todo ano, né? Ele vai crescendo todo ano, mas ao mesmo tempo também o tamanho de capacidade também é previsível devido a esse tamanho desses projetos. E aí a gente acaba vendo um acréscimo de produção acima da demanda, aí faz o preço cair, porque aí essa demanda vai sendo absorvida ao longo do tempo. E aí essa medida que foi sendo absorvida, as companhias já alocaram capital, né? Você já fizeram o seu CAPEX, aí a partir desse momento acaba fazendo esse ciclo de geração de caixa. Um ciclo longo, mas um ciclo perene, e as companhias acabam olhando ao longo dos 5, 10 anos, então por isso que eles estão enxergando esse ciclo de geração de caixa da Suzano agora nesse momento.